Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Descomplicando a Reforma Tributária. E você tem esse programa aqui no canal da Alterdata, às quartas-feiras, às 15 horas. Então, se é a primeira vez que você está assistindo esse programa, já sabe que você tem um compromisso conosco toda quarta-feira, às 15 horas. E hoje, comigo, eu tenho o professor Bruno Mota, da nossa Universidade Corporativa da Alterdata. Seja bem-vindo, Muito professor. obrigado, prazer estar aqui, né? Prazer estar aqui com vocês também. Vamos falar um pouquinho da reforma tributária, né? E estou realmente muito feliz com esse convite, né? Que ótimo. E já aproveitando o tema de hoje, nós vamos estar falando sobre o cronograma da reforma tributária. E deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Você acha que a reforma ela foi feita às pressas? E se foi feita às pressas, ela acaba gerando uma insegurança para empresários, para contadores? Você acha que sim ou que não? Então, qual é a sua opinião? Isso é um tema muito polêmico, né, Neves? Muita gente fala, não, a reforma tributária foi feita às pressas porque eu descobri ontem. Né? Apesar de estar sendo discutida aí já há muito tempo. Anos. Mas a verdade é que a reforma tributária ela já é falada desde 1988. Só que o pessoal não se atentou muito. Em 2019, a gente teve ali também a PEC, né, 45 e a PEC 110, que vem trazendo esses dados da reforma tributária. E aí chegou 2023 e aí realmente o negócio andou. Aí o pessoal, opa, peraí que tá chegando, né? Mas a gente não pode falar, pessoal, que a reforma tributária ela foi feita às pressas. Nós não podemos afirmar isso. Por quê? O texto da reforma tributária pode ter sido feito às pressas. Aí eu concordo. Nessa parte eu concordo. O texto ali foi um pouco rápido. Mas a reforma tributária ela é completa. Então, o que está ali vai ter ajuste? Lógico, como toda lei complementar tem ajuste. Mas a reforma tributária, de fato, ela é completa. Ela vai trabalhar sobre todo o consumo da mercadoria. Então, dizer que a reforma tributária foi feita às pressas? Não. Nós que não estávamos antenados para ela quando ela estava chegando aí, a gente desapercebido, né? Apesar de ser uma discussão de quase 30 anos. Apesar de ser uma discussão de quase 30 anos. Porque o que acontece? Muitas das vezes o contador que está no seu escritório de contabilidade está tão focado no que ele tem para fazer, que é normal, né, é o trabalho dele como contabilidade, que ele não fica atentado às novidades. Então ele não vai se atentar a essas novidades. Aí quando surgiu a emenda constitucional, foi aquele choque. Caramba, a emenda constitucional. Tinha gente que não sabia nem o que era ainda a questão ali do CBS, que já tinha sido falado lá na PEC 45, na PEC 110, questão do IPI, o que vai ser do IPI e tal. Então é um tema de 2019. Só que o pessoal só se atentou agora, né? Então agora a gente acaba tendo que correr um pouquinho para lidar com essa reforma tributária, que é o nosso cronograma que a gente vai começar a ver agora. Então, pessoal, nosso cronograma aí, 10 anos, né, Neves? 10 anos. Aí você pensa assim, caramba, 10 anos é muito tempo. Não. Nós já estamos no mês de março. Nós já estamos em março de 2025 e 10 anos para o setor de contabilidade, pessoal, é pouco tempo. É pouco tempo para a indústria se posicionar, se colocar de fato adaptada e atualizada à nova reforma tributária, né? E em 2023, né, que foi o início da nossa reforma tributária, então, como eu falei para vocês, é discutido isso desde 1988, mas foi a emenda constitucional que realmente falou, olha, a gente está chegando, vai ter. Então, se tu estava achando que não ia acontecer, vai acontecer, né? Nosso setor de impostos, de Receita Federal, tributo e tal, tem muita ligação com política também. Então tem a questão da política que influencia na carga tributária do país, influencia nos impostos, influencia em tudo isso. Então agora chegou. 2023, emenda constitucional, olha, vai ter. A reforma tributária chegou. Perfeito? 2024 e 2025 é o que a gente está vendo aí, né? São anos para regulamentar o CBS, IBS e o Imposto Seletivo. Criação do Web Service da Receita, e aqui a gente tem um ponto muito importante, porque tem muita gente discutindo aí, então o fiscal vai acabar. Né? O fiscal vai acabar, não vai mais ter a área fiscal, até porque o Web Service vai pegar tudo automático ali da nota fiscal, fazer ali, a gente já tem o split payment, que é o coração da reforma, vai ser tudo automático, vai acabar. Não. E que mais adiante, em outra live, nós vamos estar detalhando sobre o split payment. Perfeito. Não, gente, não vai acabar. Tá? O fiscal, ele pode sim se tornar mais gerencial do que operacional. Porém, a gente não pode esquecer que a reforma é sobre o consumo. O cara não tem que apurar um imposto de renda, contribuição social? Então, o fiscal está aí. O fiscal vai continuar. Nós teremos uma simplificação, sim, na carga tributária, uma simplificação na apuração de imposto, mas o fiscal não tem como acabar.
Essa é a verdade. O fiscal é um setor que não tem como acabar, né? Aí nós temos também a instituição das alíquotas e benefícios. Ainda não temos, né, essa instituição da alíquota. É o tal do IVA, né, que é a junção do CBS e CBS, como o professor Dante falou para a gente na live anterior. Nós ainda não temos qual vai ser a alíquota do CBS, qual vai ser a alíquota do IBS, mas eles têm 2 anos para resolver isso aí. Então, esse ano ainda, creio que sai essa lista aí de alíquotas por estado, a alíquota do CBS federal e como é que vai ficar o nosso imposto seletivo. Perfeito? Perfeito. Vamos lá? Bom, 2026, ano teste do IBS e do CBS, alíquota de 0,9% e 0,1%, respectivamente. E aí assusta, né? Aí o pessoal começa a falar, ué, então, ano que vem já complica a minha vida. Ano que vem já vou ter que pagar CBS e IBS. E aí, vai ter que pagar ou não? Pessoal, não, tá? Ano que vem você não vai precisar pagar CBS e IBS. Ano que vem você vai precisar, sim, destacar ele na nota, beleza? É até uma situação interessante que eu estava lendo na LC 214 essa semana, porque ela fala assim, olha, se você pagar, ou seja, você não precisa pagar, mas se acontecer de você pagar, fica tranquilo que você pode se creditar desse valor no PIS e no COFINS. Então isso eu achei bem interessante também, porque pode ter aquela pessoa que fala, ih, não, tem que pagar, pum. Aí vamos supor que o web service já saiu, tá tudo certo, e o cara foi lá e pagou. Então ele pode se creditar no PIS e COFINS, e não vai precisar ter dor de cabeça com isso, né? Eu olhei lá na LC 214, ela vem falando isso pra gente, achei bem interessante a preocupação deles, né? Se pagar, fica tranquilo que tu pode se creditar. Ou seja, se for um projeto que ele vai ter 10 anos, se eu enxergo que a partir do ano que vem eu já vou ter o teste da IBS e CBS, mostra que gradativamente nós vamos estar virando a chave. Exatamente. Então não vai ser uma coisa de uma hora para outra. Não vai ser de uma hora para outra, mas é aquilo que a gente volta a dizer. 1 ano para a gente é muita coisa, para uma empresa não é. Então quando você fala 1 ano de alíquota teste, para a gente, caramba, vai demorar 12 meses, vai demorar para caramba. Mas para a empresa isso aqui passa voando. A empresa já tem que começar a se adaptar de agora. Falando em começar a se adaptar de agora, não saia dessa transmissão, porque nós temos uma novidade que nós vamos trazer no final. Aguarda, uma novidade importantíssima que eu tenho certeza que você, profissional contábil, vai gostar, que os seus clientes vão gostar, todos vão gostar. Aguarda. Perfeito. Mas vamos seguindo aqui, 2027. Aí sim começa a brincadeira, né, Eves? É aqui que a gente vai começar a brincar. Então, 2027 institui a cobrança do CBS e acaba o PIS e COFINS. Então, vai ser a primeira grande mudança, virada de chave da reforma tributária que nós vamos ter aí juntos, né? Nessa hora aqui, a gente tem que estar preparado, as empresas precisam estar preparadas. E aí vem a novidade que você vai falar daqui a pouquinho aí pra gente, né? Por que tem que estar preparada? Cara, não tem mais PIS e COFINS. E o que eu faço? Não gero guia? Onde é que eu gero guia? Onde é que eu pago o CBS? Vou gerar DARF de CBS? Como é que eu pago essa informação? Aí as diretrizes, né? 2024, 2025. Então vai vir o web service, lá você vai conseguir consultar todas essas informações. Lá você vai fazer o pagamento do CBS, tudo por lá. E nós temos aqui também um ponto muito importante que é, e o SPED de contribuições? A gente não entrega mais PIS e COFINS. Então a gente já tem a queda de uma declaração, que é uma declaração que assim gera bastante mão de obra para o contador, que é o SPED de contribuições, né? Que leva ali o PIS e COFINS, contribuição previdenciária ele levava, não leva mais que já está no REINF, então morre aí um programa validador e assinador da Receita, né? É até uma coisa interessante que o professor Dante também falou no nosso podcast anterior, é que a nota passa a ser a forma com que ele vai escriturar esses valores para a Receita, né? Com o web service da Receita Federal. Perfeito? E a gente tem também, volta aí para a gente rapidinho, né, Eves? Redução a zero do IPI. Isso aqui é um ponto específico. Daqui a pouquinho vamos entrar nesse ponto. E a instituição do IS, que é o imposto seletivo, que depois a gente pode também trabalhar em um outro momento um pouco mais sobre esse imposto. Aqui, pessoal, aqui é um pouco complicado esse cenário aqui. A gente também tem uma pergunta aí sobre isso, né? Que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente. Mas aqui a gente tem a queda do ICMS e do ISS e o IBS vem chegando. Por que eles não cortaram, de fato, ICMS e ISS igual fez com o PIS e COFINS? Porque a gente está falando dos impostos que mais arrecadam no país. Isso ia gerar, assim, um impacto tremendo. Então, a gente vai ter um período de transição. Então, de 2029 a 2033, a gente vai ter queda do ICMS e do ISS e o aumento do IBS, gradativamente. Perfeito?
E aí a gente chega, de fato, em 2033, aqui já assumiu o CMS, ISS, PIS, COFINS, e entra, de fato, a vigência integral do novo modelo, que é o que a reforma tributária traz para a gente. Ou seja, existe um prazo. Existe um prazo. Será transparente. Transparente. Podemos dizer que, de certa forma, estamos simplificando o processo. Com certeza. Que será uma mudança gradual, mas que precisam estar atentos a ferramentas para fazer esse processo. Sim, precisam estar atentos a essas ferramentas aí para a gente conseguir dar vazão a essa reforma tributária dentro de uma empresa, ainda mais se for uma indústria, né, que é muito maior, e aí entra o imposto seletivo. Então, os contadores precisam de agora estar antenados para isso. E quem é estudante e está chegando agora, está com a faca e o queijo na mão, como a gente costuma dizer, para se tornar um consultor. Ele só precisa analisar com cuidado, estudar, aprender e entrar. Ótimo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. No começo da transmissão, você estava falando sobre a Lei Complementar 214/2025. Sim. A reforma vai ser só a Lei Complementar ou podemos esperar um pouco mais? Tem mais coisa. Na verdade, a reforma que nós estamos tendo hoje é parte de uma grande reforma tributária que vai vir. Ainda falta mexer no patrimônio, folha, então falta algumas fases ainda da reforma tributária. Além disso, a LC, ela deixa muita coisa... Como é que a gente pode falar? Muita coisa na nuvem, que a gente não sabe, poxa, será que vai? Será que não vai? Isso aqui como é que fica? Então vai vir muita coisa ainda para complementar essa nossa lei. Quer dizer, olha, não, vai ser assim, ou vai ser de tal forma, justamente para a gente conseguir dar vazão à reforma tributária no nosso país. Mas é só uma parte. Se viesse tudo agora, não ia ser 10 anos, não. Acho que ia ser uns 30 para essa mudança aí. Mas vai ser por partes aí a mudança da reforma tributária. A gente sabe que todo sistema ele evolui. Sim, com certeza. Então haverão ajustes, com certeza. Com certeza. E haverão novidades. Vocês podem aguardar que nós vamos estar voltando aqui. Tem bastante 10 anos para estar trazendo novidades aqui para vocês. Deixa eu te perguntar. Nós vimos aqui no cronograma 2026. Certo. Vai arrecadar PIS e COFINS. Vai ter que arrecadar junto com o CBS? Então, é uma pergunta muito interessante, porque o que acontece, pessoal? Eu estava mexendo no Instagram essa semana e eu vi justamente uma notícia onde uma pessoa estava vendendo um curso ali de reforma tributária, ela falando, não, porque 2027 a gente começa já a pagar o CBS, PIS, COFINS, e aí vocês vão ter que pagar isso tudo. Ué, onde é que está na lei complementar dizendo isso aí? Então, o que a lei complementar fala para a gente? 2027, a gente vai precisar destacar esse valor na nota. Porém, nós não vamos pagar o CBS, nem o IBS. É apenas teste. E é o que eu te falei, caso ele pague, ele vai poder se ressarcir no PIS e no COFINS, né, que a gente estava vendo aqui. Sim. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo, 2027 não tem cobrança de CBS e IBS, é apenas destaque da nota. Perfeito? Imposto seletivo, nós vimos aqui. Sim. Ele vai substituir o IPI? Outra pergunta importante. Boa, né? Gente, o imposto seletivo ele tem características parecidas com o IPI, como, por exemplo, o fato dele ser extrafiscal. Ou seja, o que seria o imposto extrafiscal? É um imposto onde a ideia é fazer com que a sociedade consuma menos aquele produto. Então, aumenta o valor, eu tenho um menor consumo daquele determinado produto. Mas o imposto seletivo, ele não vai substituir o IPI. Até porque o IPI não foi extinto. Que é um foco que a gente tem que pensar também. O IPI não acabou, gente. O IPI ele foi reduzido a zero, principalmente lá no artigo 455 da Lei Complementar, que fala sobre a Zona Franca de Manaus, ele foi reduzido a zero para produtos ali que tem alíquota 6,5%. Então teve redução a zero. Show de bola. Mas isso quer dizer que ele vai acabar? Não, não vai acabar. Pelo menos não ainda, né? Futuramente eu creio sim que a intenção seja acabar com o IPI, mas por enquanto não acabou. Mas você acha que nem em 2027 ele vai ser extinto? Nem em 2027. Nem em 2027. Por enquanto, não. Pode ser que amanhã, eu esteja errado, né? Amanhã a gente fala, surgiu aqui agora uma nova emenda, a gente vai acabar com o IPI. Pode acontecer. Mas hoje não vai acabar. O IPI foi reduzido a zero, mas não vai acabar. E como é que fica a Zona Franca de Manaus e aquelas áreas de livre comércio? Perfeito. Então, a Zona Franca de Manaus sempre foi uma área protegida. Por questão de desenvolvimento da área. Então, a Receita Federal protegeu justamente para fazer com que as indústrias e as empresas vão para lá, para a área se desenvolver melhor. Simples assim. Para essas áreas, a gente vai ter alguns créditos presumidos de CBS e IBS,
Nós vamos ter também alguns benefícios para quem fornecer mercadorias para empresas e indústrias dessa área. Então, nós teremos algumas informações desse nível aí para as áreas de livre comércio e a Zona Franca de Manaus, conforme está na nossa Lei 214 de 2025. Perfeito? Deixa eu trazer uma pergunta. ICMS e ISS. Como é que fica essa transição para o IBS no contexto de um escritório de contabilidade? O escritório de contabilidade, ele vai ter que conviver por 4 anos com todos esses impostos. Ele vai continuar apurando ICMS, ou seja, a substituição tributária vai estar lá, ICMS, antecipação parcial, diferencial de alíquota, vai estar lá. Mas transição gradual e progressiva. Isso aí, perfeito. Vai estar lá, vai ter que apurar o ICMS, vai ter que apurar o ISS. Qual é o grande diferencial? Que vai ter também o CBS-IBS. Por isso que o escritório de contabilidade tem que se preparar de agora. Não adianta esperar chegar no meio do caminho para falar, agora eu vou ver o que é a reforma tributária. Quando fizer isso, já foi, já está tarde. Já vai ter que se virar lá para tentar apurar os impostos. Então são 4 anos convivendo com mais 2 impostos, além dos que já tem na contabilidade, até que a transição seja efetuada em 2033. Aí sim, o escritório de contabilidade vai poder sentar e falar, ufa, né? O contador vai poder falar, venci, conseguimos. Mas vai ser um período um pouquinho mais conturbado aí para o escritório de contabilidade, então tem que estar atento, principalmente nas novidades que a gente vai trazer hoje também, para poder ajudar o nosso contador. E a reforma tributária? Você acha que vai impactar somente na questão de tributos para as empresas? Tá com pergunta boa hoje, hein? Então, gente, não. A reforma tributária, ela impacta sobre o consumo. Consumo. E quando a gente fala de consumo, a gente não fala só de fiscal. A gente fala de almoxerifado, a gente fala de setor de compra, a gente fala de marketing, a gente fala de todos os setores de uma empresa. É sobre o consumo, tá? Vou te dar um exemplo, que eu estava até analisando hoje. Se uma empresa hoje, por exemplo, a gente abriu uma padaria, eu e você, somos sócios de uma padaria, né? A gente quer vender um vinho nessa padaria, dando um exemplo. Se eu for lá e comprar o vinho, o imposto é X. Agora, se eu for lá e fizer ali uma jogada onde eu fecho uma assinatura mensal para receber vinhos, o imposto é Y. Olha só. É o mesmo vinho. É o mesmo vinho. Só que um você paga menos, o outro você paga mais. Então, essa situação é a que a reforma tributária quer combater. Então, toda empresa vai precisar ficar atenta nessa situação. Porque não basta a gente achar que, não, isso aí é problema do contador. Aqui, contador, toma aí, ó. Se vira aí que é problema teu. Não. Até o seu fornecedor vai impactar no crédito que você recebe de IBS e CBS. Então, eu vou precisar analisar quem é o meu fornecedor, quem é o meu cliente, qual vai ser o meu regime tributário. E aí a gente sai de uma visão que a gente tem hoje. Como é que funciona hoje? Eu tenho a minha empresa é minha ilha, perfeito? Minha ilha aqui, ó. Então, eu vou escolher o regime tributário da minha empresa, vou escolher como que a gente vai apurar os impostos, se é presumido, se é real, se é simples nacional. A gente tem que parar de olhar a empresa como ilha e começar a olhar como o arquipélago. Então, beleza, minha empresa está aqui, eu escolhi o regime tributário, mas quem é o meu fornecedor? E esse fornecedor não está me passando muito crédito, não. Não vale a pena continuar com ele, não, vou para outro. Ou, fornecedor, poxa, a gente vai ter que negociar aí. Ou tu me passa mais crédito, ou tu abaixa o valor da mercadoria. Então, a gente vai ter que começar a olhar para fora, justamente para que a gente consiga entender a reforma tributária e aplicar ela na nossa empresa. Então, a gente pode pensar que a comunicação e a aproximação entre cliente e contador precisa aumentar. Precisa aumentar. É a contabilidade 4.0 que a gente já vem falando há um tempo. O contador, nesse cenário, ele não pode ser o cara que senta na cadeira e fica ali fazendo conta e gerando guia o dia inteiro. Ele tem que ser o cara que ele vai atrás, ele fala com o cliente, ele presta consultoria, porque são as oportunidades que a reforma tributária está trazendo para ele. Ou seja, esse perfil acabou. Esse perfil acabou. Você falou sobre consumo. Sim. E a parte de serviços, como é que fica? A parte de serviços, ela foi sim impactada. Se a gente for parar para pensar em serviço, hoje, vamos pegar uma empresa do lucro presumido, por exemplo, se ela for prestar um serviço, ela paga PIS, COFINS e ISS, não dá nem 10% de alíquota ali desses 3 impostos, né? E aí vai subir, que vai ser a alíquota do IVA, IBS e CBS, que a gente está estimando aí chegar a 28, uns já estão falando que vai chegar a 30, né, mas ainda nada foi decidido. Então, vai sim ter um impacto. Porém, tem um impacto positivo também. Qual será o impacto positivo? Essas empresas de serviço vão poder tomar crédito de tudo que elas comprarem. Então, quando elas comprarem ali as mercadorias para prestar aquele serviço, elas tomam crédito.
que é o princípio da reforma tributária, que é a não cumulatividade. Então, tem um lado de aumentar a questão da alíquota, tem um lado de aumentar a questão da alíquota. Porém, eu vou poder tomar crédito de tudo que eu comprar. Então, será que é tão ruim assim? Aí vai depender da empresa, da área que ela atua, ela vai precisar analisar para ver, olha, realmente isso aqui não é tão ruim do jeito que eu estava imaginando. Então, gente, não fica ouvindo esses gurus da reforma tributária por aí não, tá, pessoal? Se não está na LC 214, a gente não pode afirmar nada, perfeito? E como é que ficam as empresas do Simples Nacional nesse contexto? Empresas do Simples Nacional também sofrem impacto. Tem muita gente falando, a empresa do Simples Nacional vai morrer, vai acabar a Simples Nacional. Não, não é assim. Como ela passa pouco crédito, sendo uma empresa dentro do Simples Nacional, a LC falou o seguinte, beleza, você está passando pouco crédito para o seu fornecedor, mas eu vou te ajudar. Eu vou deixar você apurar o IBS e o CBS por fora do Simples Nacional. Dessa forma, você passa um crédito maior para o seu fornecedor. E aí vale a pena essa empresa analisar o seguinte, eu estou na ponta da cadeia, ou seja, eu vendo e presto serviço para consumidor final? Eu vendo e presto serviço para consumidor final. Então eu posso trabalhar com IBS e CBS dentro do Simples Nacional. Agora, se eu presto e vendo ali mercadorias para uma outra empresa, uma pessoa jurídica, aí eu já tenho que começar a analisar. Porque aí eu preciso passar um crédito maior para esse cara. Esse cara não está ali só porque ele gosta de mim. Ele está ali porque ele precisa comprar, ele precisa apurar imposto. Então a LC permite que ele apure IBS e CBS fora do DAS para ele passar um maior crédito para o cliente dele. Ele vai precisar se atualizar. Vai precisar se atualizar. Vai precisar rever o planejamento tributário dele. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Toda a questão de planejamento tributário vai mudar, vai impactar, como a gente falou, marketing, vai impactar setor de vendas, setor de compras, vai impactar a empresa por inteiro. O empreendedor, ele está achando que é só o contador, ele não pode ter essa visão. Ele tem que parar e entender o que é a reforma tributária. Mais uma vez, nós estamos vendo a necessidade do apoio do profissional contábil ao seu cliente. Exatamente. E da aproximação do cliente ao profissional contábil. Exatamente. Que já deveria estar acontecendo desde quando chegou o REINF, o E-Social. Porque o REINF e o E-Social já tirou um pouquinho da mão do contador. A reforma tributária tira mais um pouquinho. Por quê? Porque não é mais o contador que bota a mão e calcula a guia. Agora é o Web Service da Receita. Sim. Mas é o contador que tem que falar, olha, esse NCM aqui que você colocou vai te dar problema. Esse código aqui que você está usando vai te dar problema. Esse regime tributário que você optou não vai ser legal para você. Então, cabe ao contador prestar essa consultoria para se atualizar nesse novo cenário. Você acha que a gente está enxergando de uma maneira mais sólida que o profissional contábil, que antes a gente afirmava, olha, você vai ter que se tornar um contador consultivo. Sim. Agora não vai ter jeito? Agora não vai ter jeito. Principalmente para quem está estudando. Principalmente para quem está estudando. Quem está estudando e se na sua faculdade ainda não tem a matéria da reforma tributária, meu conselho é, corre atrás. Estuda, procura se atualizar, porque quando você se formar, é isso que você vai pegar. Principalmente quem se formar nesses 10 anos, né? É isso que ele vai pegar. E aí ele pode se formar já tendo um conhecimento de reforma tributária e cair para dentro ali do mercado, para pegar cliente, para prestar consultoria, ou ele pode ser o cara que vai sentar e tentar gerar guia em pleno 2033, por exemplo. Pode também estar atento às nossas transmissões que nós fazemos Perfeito. nos nossos canais a respeito do conteúdo de reforma tributária. Você vê no canal da Universidade Corporativa da Alterdata, no canal do Alliance Palestras, no canal da Alterdata Software. Então, material e canal é o que não falta de conteúdo para passar para vocês. Falando em conteúdo para passar para vocês, eu vou te pedir a licença. Perfeito. Muito obrigado, Bruno. Nada. Mas não saia daí que nós vamos ter uma novidade para passar para vocês. Vou estar chamando aqui agora a senhora Daniele, que ela é gerente comercial da Alterdata, para trazer uma novidade para vocês que eu tenho certeza que todos vão gostar. Atento! Olá, Daniele, como vai? Seja bem-vindo ao nosso Descomplicando da Reforma Tributária. Conta para todo mundo que está aguardando desde o começo da transmissão. Qual a novidade? Com certeza. Então, eu trouxe agora em primeira mão uma novidade e os clientes da Alterdata vão ficar apaixonados. Então, nós estamos lançando o simulador da reforma tributária. O simulador real, um simulador dentro do sistema, com uma tela intuitiva, super didática. A gente vai passar um pouquinho aí para vocês já começarem a assimilar como que ele vai ser. Vai ser liberado na próxima versão do fiscal. Então, acredito que no finalzinho do mês, no início de abril,
já vai estar na versão de vocês, tá? E vocês vão poder brincar, aproveitar e simular. A ideia do nosso simulador é que você comece a prever os cenários que o seu cliente vai ter a partir de 2026. Então, tudo que vocês conversaram aqui, de ser mais consultivo, de poder oferecer a mais para o cliente, vocês vão poder fazer aqui na simulação. Então, você vai poder botar a tributação, botar o faturamento, e aqui na tela já vai aparecer, ano a ano, como é que vai ficar o tributo desse cliente. Todas essas análises sobre se vale a pena continuar com aquele fornecedor, se é melhor trocar de fornecedor, vocês vão conseguir entender e mostrar para o seu cliente, porque olhando a gente consegue entender realmente como é que vai ficar. O cliente vai passar a acreditar em você, né? Porque enquanto a gente está só falando, vem aí, não tem nada palpável, fica difícil até de convencer o cliente que a gente precisa sentar e fazer um projeto. Então agora com o simulador, os clientes Alterdata em primeira mão vão conseguir fazer todo esse projeto para o cliente. Então se você está querendo saber como é que você vai ganhar dinheiro, como é que você vai fidelizar seu cliente, como é que você vai se destacar entre os demais contadores, tá aí a resposta, com o simulador da reforma tributária. Deixa eu te fazer uma pergunta. E para quem não é cliente Alterdata, como é que faz para poder ter acesso à ferramenta? Como é que faz para falar contigo, a tua equipe? Então, pode entrar em contato com a gente no comercial, tanto via chat, quanto via telefone. Lá no nosso site tem lá o Fale Conosco. A gente vai fazer a demonstração gratuita, sem nenhum compromisso, para vocês entenderem todo o universo da Alterdata. Nós temos vários outros diferenciais, né, além do sistema da reforma tributária, mas esse realmente, se você quer se destacar no mercado, vem para a Alterdata, vem se preparar para essa nova obrigação. Daniele, obrigado por ter apresentado. Pessoal, vocês estiveram aqui conosco no Descomplicando a Reforma Tributária, então já sabe, você tem esse compromisso toda quarta-feira às 15 horas aqui no canal da Alterdata. Um abraço e até a próxima quarta.